Bom dia para vocês. Vamos aí trabalhando com mais um vídeo, né? Depois de bastante tempo aí, eu tava dando uma recuperada nas atividades represadas lá do setor, né? As coisas foram meio corridas esses dias e já tem algum tempo aí que a gente não faz vídeo novo para a gente discutir aspectos da nossa carreira, né? Nossa carreira passou por uma modificação importante. E em alguns grupos aí que a gente tem discutido aqui na UFMG, algumas pessoas têm falado a respeito do modelo de tabela, que na visão de algumas pessoas da nossa categoria, o modelo de tabela atual ele seria ainda mais interessante do que o modelo de tabela lateralizada. Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar para vocês alguns cálculos, né, para que vocês raciocinem sobre o processo, né? O que muda da tabela atual que a gente tem para a tabela lateralizada e vocês tirem as suas próprias conclusões do que seria melhor para a categoria como um todo, né? Obviamente, como eu já expliquei em vídeos anteriores, a nossa categoria ela tem os salários atrelados de uma classe para outra, né? Porque é uma carreira linear e a gente não pode perder essa linearidade, porque quando a gente tem uma carreira linear, todo mundo luta junto, né? Pelo aumento de salário da categoria. Quando a gente perde isso e começa a dividir a carreira e as tabelas, né? Não deixando ali um fator de referência, isso acaba dividindo a categoria, possibilitando o governo tratar com determinadas classes de forma diferente de outras, e isso enfraquece a categoria como um todo. Então, uma categoria como a nossa, que tem um poder aí de negociar com o governo em uma negociação que influencia a vida de mais de 220 mil pessoas, uma das coisas que a gente tem que lutar sempre é para manter essa correlação entre as classes A, B, C, D e E. Uma separação disso seria muito ruim para a nossa categoria, porque iria fragmentar a categoria e quanto mais fragmentada ela tiver, pior, né? Então é importante a gente avaliar a nossa categoria e trabalhar no sentido de que decisões precisam ser tomadas para beneficiar a maioria da categoria e não determinadas classes específicas, né? Porque aí já começa a ficar uma coisa bem complicada. Nesse sentido, gente, eu vou apresentar para vocês aqui, né, as últimas modificações mais pesadas, vamos dizer assim, da nossa categoria, né? Aqui está a lei de setembro de 2008, né? Quando a gente modificou algumas questões estruturais da nossa carreira. A matriz aqui, por exemplo, vocês veem que ela é mais linear, né, ainda do que a matriz atual. E aí, nesse 1º de maio de 2008, teve uma quebra da matriz aqui, ó. Você vê que começa sempre no 3, né, para passar para a classe posterior, do A para o B, no ponto 3 aqui, ó, modificava, né? Do B para o C a mesma coisa, do C para o D a mesma coisa. Aqui já começou uma modificação, né? No caso do E. Aqui ele já começou a modificar no padrão 5. Então, aqui tem um aumento já proporcionalmente maior para a classe E, aumentando a diferença deles para as outras classes que estão aqui anteriormente, né? Em 2009, em 1º de julho de 2009, teve um aumento nessa matriz ainda, tendo uma quebra ainda maior da matriz. Em vez de estar no nível 5, a classe E ela passou para o nível 10. Isso aqui tem uma influência de que a classe E ela tem uma diferença salarial com relação ao A, B, o C e o D de 10 padrões, né, de diferença. E aqui, na última modificação que teve, esses padrões aumentaram de 10 para 12.
E também teve uma mudança de padrão aqui no nível D. Ó. Essa mudança de padrão ela não existia, começava no 3 aqui, né? Mas aí teve a mudança de um padrão a mais para o nível D em relação ao C, nessa tabela de 1º de julho de 2010. E a mudança para começar o nível E no padrão 12 aqui do nível D, aumentando a distância entre os salários das classes A, B, C e D para a classe E. Isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Da gente entender o porquê que tem essa distância, né, dos valores recebidos ali no piso do E com relação ao D, com relação ao C, com relação ao B e com relação ao A. Isso que aumentou, no caso, a distância da porcentagem, né, do nível E para o nível D e assim sucessivamente para os níveis anteriores. Foi nessa mudança de tabela e nessa quebra de matriz de um acordo de 2007, né, que foi fazendo essas modificações aqui na matriz da nossa carreira. Isso vai ser importante porque quando eu apresentar para vocês o outro gráfico ali, vocês vão entender o que modificou, né? Então vamos lá. Teve todas essas modificações. A questão que a gente vai responder hoje é qual é a melhor tabela, né? Se é a tabela lateralizada ou se é a tabela atual, que é nesse modelo que eu demonstrei para vocês aqui no slide anterior, né? A nossa tabela atual, ela tá nesse modelo aqui, né? Por muitos anos, né? Desde 2010 que a gente tem esse modelo, e aí agora a gente está aí em 2024 e a gente vai ter uma mudança a partir de janeiro de 2025 para a tabela lateralizada que foi aprovada nessa greve agora, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui as análises. Eu recebi uma tabela, né? Eu estava conversando com os colegas que eu queria fazer um vídeo para explicar o que seria a tabela lateralizada e quais as principais diferenças que a gente teria da tabela atual para a tabela lateralizada. E aí eu conversei com o nosso colega do Bruno Kim, aqui da UFMG, né? Ele faz parte do grupo Combate. A gente, em um diálogo, ele compartilhou gentilmente a tabela que ele produziu com relação aos valores, né, que as categorias vão receber, né, as categorias não, as classes vão receber no decorrer dos próximos anos. E ele fez uma comparação muito interessante. Se a gente tivesse esses aumentos seguindo a tabela atual e comparando esse aumento com a tabela que a gente vai ter a partir de 2025, que é a tabela lateralizada. E aí os dados dele foram muito interessantes, né? E aí eu vou apresentar para vocês aqui, a partir de agora, o que esses dados apresentaram, o que significa as questões que modificam nas minúcias ali da tabela, e no final a gente vai ter uma conclusão no vídeo, né? Com relação a qual é a tabela mais interessante para a gente. Desde já eu agradeço o Bruno Kim pela gentileza de nos fornecer essa tabela. Essa tabela ela faz uma análise muito interessante que dá para a gente tirar algumas conclusões importantes sobre o futuro da nossa carreira e se foi bom mesmo a gente fazer a substituição da tabela atual, né, que era uma tabela mais vertical, para a tabela lateralizada. Vamos lá então, eu vou apresentar aqui para vocês a tabela do nosso colega Bruno Kim, aqui da UFMG, que fez essa análise do modelo atual para o modelo que a gente vai migrar em janeiro de 2025. Bem, pessoal, aqui ele fez uma análise, né? Ele coloca aqui os dados dos valores de salários que a gente tem atualmente, né? Ele colocou aqui, com a modificação do STEP, o quanto isso ficaria para 4,1, né? E logo em seguida ele fez aqui os valores de acordo com a tabela atual que a gente vai receber em 2026 se a gente tivesse na tabela atual, né? Logo aqui ao lado, ele fez uma análise dos valores que a gente vai ter no acordo que a gente fechou com o governo em 2026, para permitir uma comparação de quanto a gente ganharia utilizando a tabela atual e o quanto a gente vai ganhar na tabela lateralizada, que é essa tabela aqui com 19 padrões, né? Aí que tem o A, o B, o C, o D, se a proporção fosse de 60%, ele colocou aqui, mas como foi de 61%, ele colocou o valor de 61%, e o nível E, o quanto ganharia. A gente tem que deixar claro aqui
que esses valores da tabela atual, eles são valores aproximados, tá? São valores aproximados porque, para a gente fazer uma comparação real, metodologicamente falando, a gente teria que pegar os valores que são gastos pelo governo no pagamento da tabela atual, os valores que estão previstos para serem utilizados pelo governo na tabela lateralizada, e aí a partir disso a gente colocar dentro das tabelas para fazer uma comparação entre os valores de investimento do governo na nossa carreira. Isso a gente não tem. Esse daqui é um modelo que dá uma proporção para a gente, uma lógica para a gente de como seriam os salários das duas formas, mas não é uma comparação, vamos dizer assim, de números idênticos. Então, antes que as pessoas questionem, e aí, mais que metodologia que foi utilizada, isso aqui é uma metodologia aproximada, não são números iguais, vamos dizer assim, a gente não está comparando coisas iguais, para deixar bem claro para vocês aí, mas isso aqui dá uma noção importante e bem aproximada do que seria se a gente continuasse com a tabela atual e com a tabela com as modificações de acordo com as porcentagens que foram recebidas aí, a gente na tabela atual e na tabela lateralizada. Nessa análise aproximada que foi feita pelo nosso colega Bruno Kim, vocês já podem perceber aí que no nível A, por exemplo, já tem uma mudança já, né? Se a gente continuasse com a tabela atual, que é uma tabela de 49 padrões, e isso depois eu vou explicar para vocês como isso influencia no resultado final do salário do pessoal que está na tabela atual, né? Vocês podem ver que com o acordo e com a questão dos valores de reestruturação de carreira, houve uma aproximação do nível A com o nível B, do nível B, né, com o nível E todos os outros se aproximaram um pouco com relação ao nível E. Então, de acordo com essa reestruturação que teve, vocês vão ver aqui, reestruturação mais a recomposição, os valores atuais, eles seriam abaixo, né, para o nível A, por exemplo. Você está vendo aqui que no começo dá mais ou menos uns R$200 de diferença da tabela atual para a tabela lateralizada, e aqui no final isso dá mais ou menos um valor de R$400 de diferença entre a tabela atual e a tabela lateralizada, né? Dando vantagem para o pessoal do nível A, nessa comparação que foi feita com a metodologia utilizada pelo Bruno Kim, para a tabela lateralizada. O mesmo vocês podem ver que acontecem para o nível B. O nível C também tem uma diferença aqui de R$200 e de R$300 no teto, né? O nível D, ele também tem essa diferença, né, na faixa ali de R$40 no começo e na faixa ali de uns R$100 mais para o final. E o nível E seria o que teria uma diferença para menos, no caso da tabela lateralizada em comparação com a tabela atual. E isso eu explico aqui para vocês, né? O E, ele ganharia na tabela lateralizada, ele vai ganhar em 2025 R$5.215,39. Na tabela atual, ele ganharia R$5.525,12. Então dá uma diferença aí de mais ou menos 200 e alguns reais, né? E já no teto, a diferença também já aumenta aí para na faixa de uns R$500 mais ou menos. Por que que isso acontece com o nível E? Começa a ser explicado por aquela quebra de linearidade que eu falei para vocês, né? O que que acontece? Para que vocês entendam melhor. Quando você aumenta esses valores aqui na base e que vai ser transportado por toda a tabela, esses aumentos aqui, eles são aplicados de forma meio que linear e proporcional durante toda a tabela. Então aqui, essas porcentagens, elas serão aplicadas do nível proporcionalmente, né, de acordo com essa porcentagem, e considerando os salários bases em cada um dos pontos da tabela, né, ele vai ser aplicado de forma linear
daqui até o ponto E final, que é o ponto 49, né? Então a porcentagem que cada classe vai receber, ela é uma porcentagem proporcional ao salário, mas não vai alterar a distância entre os níveis. Essa mudança acontece quando você modifica o step. Quando você modifica o step, ao invés de ser aplicado linearmente um valor igual do começo da tabela até o final da tabela, isso acontece de uma forma proporcional com uma modificação meio que geométrica do início da tabela até o final. Ou seja, do ponto 1 para o ponto 2, né, tem-se ali uma mudança de 4,1%. Mas já do ponto 2 para o ponto 3, esse valor que aumentou aqui do ponto 1 para o ponto 2 tem uma sobrinha que aumenta proporcionalmente do 2 para o 3, né? E assim sucessivamente, aumentando de forma geométrica até chegar ao final da tabela. Então, ao invés de aumentar, né, a porcentagem aqui e manter essa porcentagem quando essa modificação acontece, como a proporção da mudança do step ela afeta a carreira de uma forma geométrica na tabela atual, lá no final, quanto mais para o final da tabela você tá, maior é o seu aumento proporcional e maior é a sua distância do seu nível para os níveis anteriores. E como tem uma distância de 12 níveis entre o D para o E ele aumenta proporcionalmente a distância muito mais para o nível D do que o nível D para o nível C, do que o nível C para o nível B e do que o nível B para o nível A. Então, quando você mexe no step, você tem um aumento ali das distâncias entre os níveis dentro da carreira, né? Isso vai acontecer também na tabela lateralizada. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados que indicam o que vai acontecer na modificação que foi feita a partir de janeiro de 2025. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui e aí vocês vão tirar suas próprias conclusões e no final a gente vai chegar aí a uma conclusão de qual é a tabela mais interessante para a categoria como um todo, né? Vamos lá, aqui só a título de curiosidade, lá em 2008, quando começou a ter aquela quebra de matriz, olha só as diferenças dos níveis, o quanto era, né? Do nível A, aqui são os valores de salário e aqui são as proporções de um nível para o outro em comparação com o nível E. O nível A, ele tinha uma porcentagem ali de 38% do salário do nível E. O B, 46%, o C, 55% e o D, 65%. Olha, vocês notem aqui que hoje a nossa diferença é de 61%, de acordo com a nova estrutura, mas nessa época que era de 65%. A matriz ela aumentou mais um pouco, né? Então isso influencia. E a matriz fechou mesmo, como eu mostrei para vocês mais para o começo do vídeo, ela fechou mesmo e está na matriz atual a partir de 2010, que possibilita a gente fazer uma comparação mais real aí, né, do que a gente tem hoje para 2010, porque a matriz de hoje é a mesma de 2010. Vamos lá. Em 2010, a diferença entre as classes era a classe A ela recebia 35% em comparação com a classe E, a classe B ela recebia 41% em comparação com a classe E, a classe C ela recebia ali na faixa de quase 50%, 49% em comparação com a classe E, e a classe D ela recebia ali 61% em comparação com a classe E. É até interessante a gente observar esses números, né, gente? Porque a gente percebe aí que o governo ele trabalhou nesse momento agora, né, desse acordo nosso, com dados muito parecidos com o que ele trabalhou ali em 2010, né? Ele deu um aumento maior aqui, aumentando para 36% o nível A, né, que pode ser uma questão aqui que até o arredondamento não pega, né?
ele deixou ali o nível B com 40%, aqui é 41%. Ele deixou o nível C com 50%, né? A gente pedia 60%, mas ele acabou fechando com 50%. E o nível D ele colocou 61%, né? Já como era ali em 2010, em comparação com o nível E. Mas vamos lá. As modificações vêm aqui agora e aqui permite a gente fazer uma comparação dos dois modelos, né? Se a gente pegar aqui em 2024, a gente vê que a gente saiu ali de um step de 3,5% em 2010 para um step de 3,9% em 2024. E aí vocês já começam a ver o quanto o step impacta nas proporções. Porque essa mudança de 0,4%, ele já faz uma mudança aqui, ó. Por exemplo, em 2010, a diferença das proporções entre o nível A para o nível E era de 35%, aqui já caiu 3%, caindo para 32%. De 41% para o nível B, ele já cai para 38%. De 49% do nível C, ele já cai ali para 47%, uma perda de 2%. De 61% do nível D, ele já cai ali para 59%. Então você vê que o step ele já gera uma influência grande na diferença entre os níveis, especialmente entre o nível E para os outros níveis, na tabela que a gente tem atualmente. Por causa daquela proporção geométrica que eu falei para vocês, que deixa uma diferenciação à medida que você vai crescendo ali nos padrões da tabela atual. Em 2026, de acordo com a análise que foi feita, essa mudança ela impactaria ainda mais e aumentaria ainda mais as diferenças do nível E para os outros níveis. Olha só, a gente cairia de hoje para 2026 de 32% para 30%, de 38% para 37% no nível B, de 47% para 45% no nível C e de 59% do nível D, né, a gente cairia para 57% que a gente receberia aí, em comparação com o nível E. Isso por causa do step e da ação do step no decorrer aí da tabela, como eu expliquei para vocês anteriormente. Como o step é uma coisa que o governo tende a mexer no decorrer dos próximos anos, na tabela atual a gente iria aumentar a diferença proporcional sempre que ele mexer no step do nível E para os outros níveis, aumentando a distância salarial e a distância proporcional do E para os outros níveis, o que na minha visão é muito ruim para as outras classes e é muito ruim para toda a categoria, porque isso aumenta as diferenças dentro da carreira, o que não é algo positivo e que os modelos atuais, né, do governo não têm aí sido fundamentados nessa lógica de deixar o nível superior cada vez mais distante dos níveis médio e fundamental. Isso, na minha visão, é muito ruim para a categoria. E o modelo atual de tabela, não estou fazendo uma crítica a quando a tabela foi criada, viu, pessoal? Os modelos eram outros, as formas de trabalhar eram outras. O PCCTA ele é muito positivo para a nossa carreira. Ele foi bem desenvolvido lá quando ele foi criado, só que de tempos em tempos tem que haver modificações nas estruturas de carreira, porque o mundo muda, o nível superior ele fica mais acessível, a própria estrutura da carreira modifica, a atratividade da carreira se altera. Então, assim, alterou isso, de tempos em tempos, a gente tem que fazer um modelo de carreira novo, e agora a gente chegou a essa discussão, e aí tem que ter modificações, acredito eu. E esse modelo que serviu pra gente por muito tempo, agora ele precisa de ajustes. E esse é um ajuste que eu acho importante. Aqui tem a comparação dos dados com a modificação que vai ocorrer, né? Hoje a gente está assim. Quando a gente chegar em janeiro de 2025, a gente vai ter aqui a mudança do step, né? Vocês verificam que com a mudança do step em 2026, diferentemente dessa redução da proporção que a gente tem com relação ao nível E, isso não vai acontecer aqui. E daqui para frente também não. Se o governo quiser mexer com o step, aumentando o step de 4,3%
em 2027, em 2028, em 2029, ele aumentar lá para 4,5, as proporções vão ser as mesmas. As proporções vão ser as mesmas. Por quê? Na tabela lateralizada é colocado o valor sobre o nível E depois isso é calculado proporcionalmente nas tabelas do nível A, que tem que receber 35% do nível E, nas tabelas do nível B, que tem que receber obrigatoriamente 40% do nível E, nas tabelas do nível C, que tem que receber proporcionalmente 50% do nível E, e na tabela do nível D, que tem que receber proporcionalmente ao nível E. Entre os padrões, né, são colocados aí as porcentagens. Por exemplo, agora é 4,1% de STEP, mas isso não modifica a diferença que ocorre entre os níveis, o que é um ganho importante do modelo atual que a gente tem, que o governo agora ele vai ter margem para aumentar o nosso STEP sem aumentar a distorção que isso geraria com a mudança que ocorre na tabela atual, né? Porque aumenta-se as diferenças dentro da carreira na tabela atual, mas na tabela lateralizada isso não acontece. As diferenças continuam porque a questão está na proporção entre os níveis, o que é muito bom, principalmente para as pessoas que são da classe A, da classe B, da classe C e da classe D da categoria, que não vai ter aí um aumento proporcional de diferença salarial do nível E com relação aos níveis anteriores, que é a maioria da categoria, né, pessoal? A maioria da categoria está aqui, ó, entre os níveis A, B, C, D, né? O E, ele vai continuar ganhando em termos nominais, como eu expliquei no vídeo anterior, mais do que as outras carreiras, sempre que tiver um aumento, né? Porque o salário dele é maior. Então, como o salário base dele é maior, as porcentagens que o governo coloca na carreira para ele sempre vai ser maior, mas uma mudança no STEP que gerava uma distorção grande de fazer com que o salário do L fosse aumentado com relação aos outros níveis, isso não vai acontecer mais no modelo de tabela lateralizada, né? Eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, o modelo aprovado a partir de 2026. Eu coloquei aqui o teto do D com o do E, por exemplo. Vocês veem que ele vai ficar com uma diferença de 61%. E isso vai ser, para o nível C, vai dar o dado aqui pra gente aqui que vai ser de 50%. Sempre, independente do que você mude no STEP, a diferença vai se manter de acordo com esses valores aqui. Diferentemente do que acontecia anteriormente, que quando você mudava o STEP, a diferença dos níveis A, B, C e D iam só aumentando em comparação com o nível E, que tinha uma proporção de aumento salarial muito maior do que esses outros níveis quando se mexia no STEP, né? No modelo atual proposto, a gente vê aí, ó, no modelo atual, que é a nossa tabela atual, a gente vê aí que a diferença hoje nossa para o nível E, ela é de 58,53%. No ano de 2026, se fosse aplicado, o nível D ele já iria diminuir, né, o salário dele em proporção com o nível E para 56,97%. E toda vez que o governo mexesse na questão do STEP, ia-se diminuir proporcionalmente o salário do nível D, do nível A, do nível B, do nível C e do nível D com relação ao nível E, porque o STEP, a modificação dele na tabela atual, a que a gente tem hoje em 2024, ela incide de forma geométrica, fazendo com que quem está mais para o final da carreira acabe ganhando muito mais proporcionalmente do que está no começo da carreira. Então é como se fosse uma escadinha, né? Quando você aumenta o STEP, esses aumentos eles vão somando dentro da carreira, e aí o nível A ele teria um degrau ali mais baixo,
O nível B ele teria um degrau mais baixo, um pouco maior do que o nível A, por exemplo. O nível C ele teria um degrau ali um pouco maior que o nível B, mas aí o nível D ele meio que subiria nesses degraus, né? Um raciocínio aqui, ele subiria nesses degraus para chegar ao seu aumento ali proporcional com o aumento do step, e o nível E teria um degrauzão para ele subir, que é o degrau do nível D, que ele é maior do que os degraus anteriores, para ele subir, e o nível E ele subiria com um degrau bem maior em cima desse degrau que seria o do nível D. Só fazendo uma análise aí com algo concreto para vocês entenderem mais ou menos o modelo atual e o modelo da tabela lateralizada, que é muito importante entender que essas proporções, modificando tanto o valor que o governo vai colocar na porcentagem da carreira, quanto o valor que o governo vai colocar no STEP, não vai modificar essas proporções que foram negociadas, o que é muito importante para a categoria como um todo. Então, a partir desses dados e a partir dessa análise, eu chego à conclusão de que a tabela lateralizada para o desenvolvimento futuro da nossa carreira, ela é muito melhor do que a tabela que a gente tem atualmente, no contexto atual, né? Porque é uma tabela que não vai permitir que os aumentos de STEP ele crie distorções e aumentem as diferenças em porcentagem e também salarial de forma nominal do nível E, principalmente, né, para os níveis imediatamente anteriores, que são os níveis D, os níveis C, os níveis B e o nível A, né, que eram prejudicados proporcionalmente falando sempre que se aumentava o STEP, porque essa proporção aumentava as diferenças, né, para o nível E, e que a partir de agora não vai ter mais esses prejuízos salariais, vamos dizer assim, em comparação com o nível E, né? O pessoal do nível E pode questionar, mas a gente saiu perdendo com isso. Não, pessoal, ninguém saiu perdendo. Foi uma reestruturação que permite aí até mesmo que a carreira tenha aumentos talvez maiores, né? Porque uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é a questão da amplitude da carreira, que isso também influencia muito na hora do governo poder fazer os reajustes dele, né? Quando ele colocava um valor aqui no nível A, por exemplo, o A recebia um valor aqui pequenininho, bem pequenininho mesmo. E o E, por estar lá embaixo e ter 31 padrões de diferença entre o E e o A, esse valor que chegava ao E aqui era um valor, às vezes, tão discrepante que fazia com que o governo ficasse bastante preocupado em aumentar esses valores do nível E também, porque isso geraria um impacto orçamentário muito grande para ele na hora que ele fosse fazer esses cálculos, especialmente quando ele mexia no STEP, né? A variação aqui, ó, do atual, que a gente tem atual, transportando para a tabela de 2026, no modelo atual que a gente tem, é de quase 10 mil reais de diferença do piso do A para o teto do nível E, né? Essa amplitude muito grande atrapalha até o governo dar aumento. Fica difícil para o governo dar aumento, né? Já colocando o E como referência, isso ajuda até o governo a dar aumentos para a carreira como um todo, porque a amplitude hoje ela é menor, ela é quase de R$ 1.000% menor quando a gente chegar em 2026. Essa amplitude será de pelo menos 3% menos do que a amplitude na tabela atual, e isso vai facilitar para o governo colocar dinheiro na carreira como um todo, né? Eu não sei se vocês se recordam, mas no começo da negociação, o governo jogou ali uma informação de que o nível E com doutorado ele estava tendo salários ali muito equiparados a dos docentes, por exemplo. Isso, na visão do governo, isso não é uma coisa que o governo gostaria de manter, sabe? Ele falou isso, deixou isso lá no começo da greve lá, e aí depois ninguém discutiu mais sobre isso, né? E essa amplitude da nossa carreira, ela atrapalhava o governo fornecer para a gente tanto aumento nos valores em porcentagem, quanto aumento no STEP. Com essa redução da amplitude,
Isso vai ajudar, inclusive, o nível E, que agora é um nível de referência, a ter aumentos de salários melhores no decorrer dos próximos anos, sabe? Nas negociações que serão feitas. Porque o governo ele coloca o nível E como doutorado como uma das referências. E ele deixou assim meio subliminarmente de que esses valores do E com doutorado ele não deixaria que eles passassem do salário de doutorado de um professor em começo de carreira, né? Então, com essa redução de amplitude, com essas modificações que foram feitas na estrutura, isso vai permitir, no decorrer dos próximos anos, que a TUE tenha um aumento maior na porcentagem. Então, acredito que esse modelo de tabela lateralizada ele é bom para todo mundo nos próximos anos fazerem negociações melhores junto ao governo, mesmo porque todo mundo agora vai lutar por um aumento o maior possível para o nível E, para que esse aumento seja repassado proporcionalmente, né, para todos os níveis anteriores. Então vai estar todo mundo lutando junto aí para o maior aumento possível para o nível E, porque o aumento do nível E vai ser para todas as outras classes da carreira. Então eu chego à conclusão de que esse modelo de tabela lateralizada ele é melhor para o desenvolvimento da carreira no decorrer dos próximos anos. E aí eu gostaria também de deixar aqui para vocês aqui uma análise, né, com relação a como ocorreu essas modificações. Sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo aí, mas é importante a gente entender, né, que isso foi uma discussão lá na FASUBRA em em setembro de 2023, né? É importante a gente deixar claro, já deixei o contexto dessa discussão nos vídeos anteriores, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá. Mas em setembro de 2007 teve essa discussão lá na FASUBRA. Essa é uma tabela que foi definida pela FASUBRA, também como uma tabela lateralizada, que seria o nosso modelo que a gente iria negociar com o governo, né? Teve um certo questionamento aqui da base do Sindifes com relação a essa votação de setembro de 2023, mas graças à atuação dos nossos colegas daqui da UFMG, né, e outros colegas que foram lá para a FASUBRA nessas discussões em setembro de 2023, né, e que se abstiveram na votação como delegados e que colocaram para a gente aqui na base, né, que não estavam satisfeitos com as discussões que ocorreram aqui na base e não entenderam que essa discussão da tabela foi realizada aqui na base. Essas tabelas não foram discutidas aqui na base e a discussão foi levada para esse lado lá na FASUBRA. E por isso que os nossos colegas, alguns deles, né, o nosso colega Erivelton, a nossa colega lá do Cefet, lá, a nossa colega Jane lá do Cefet e a nossa colega Helena lá do Cefet não se sentiram aí amparadas pela discussão que foi realizada aqui na base para definir entre uma tabela e outra. Como delegadas legítimas, né, votadas na base, elas preferiram se abster da votação, né? No caso, a Jane e o nosso colega Erivelton preferiram se abster porque não estavam ali se sentindo, vamos dizer assim, seguros para votar uma coisa que não foi discutida na base. Isso é importante deixar muito claro. Tabela não foi discutida na base naquele momento. E aí eles se abstiveram junto a mais ou menos outros 10 colegas do Brasil que se abstiveram. E por isso essa tabela lateralizada ela passou lá naquele momento por um voto, né? E eu posso dizer hoje para vocês que esse voto desses nossos colegas, tanto a Jane quanto do Erivelton, que votaram corajosamente por não se sentirem seguros em votar em uma tabela e outra, porque as tabelas não foram discutidas aqui na base dos Sindifes, foram votos históricos que definiram essa questão da tabela lateralizada. Ela ter sido aprovada foi por causa desses 2 votos. Foram votos corajosos e que definiram o destino futuro da nossa carreira.
Então eu gostaria aqui de agradecer esses colegas, Erivelton, né? E a Lúcia. Lúcia não, a Jane, né? A Jane, desculpa. Do Cefet, né? O Erivelton e a Jane, que votaram por essa tabela lateralizada que vai permitir esses benefícios aí para a nossa carreira poder negociar com o governo no decorrer dos próximos anos. E vocês tiveram aí uma ação histórica que, assim, de forma geral, modificaram aí os rumos da nossa carreira no futuro, o que pode fazer com que a nossa carreira tenha menos distorções entre os níveis E e os outros níveis, né? E fazer com que a nossa carreira ela seja uma carreira que tenha menos diferenças salariais e de proporção aí no futuro. E isso vai acontecer graças àquelas abstenções que foram muito criticadas aqui na base do Sindifes, mas que vocês atuaram como delegados e representantes da categoria, me representando também. Eu me sinto muito representado pelas ações que vocês realizaram lá, né? Então eu agradeço hoje a vocês pela coragem, né? E pela ação que vocês realizaram lá em setembro, que possibilitaram a gente ter essa tabela lateralizada a partir dessa ação histórica que vocês realizaram, que foi muito importante para que a gente tivesse uma carreira com perspectivas muito melhores para o futuro aí da nossa categoria como um todo daqui para frente, nas negociações com o governo. Então eu deixo aqui o meu agradecimento ao Erivelton e a Jane do Cefet e também a Helena, né, que teve a mesma compreensão lá nessa atividade da Fazubra e teve esse também entendimento de que se eles não estavam seguros de tomar uma decisão que não foi discutida na base, que eles deveriam abster, né? E eles tomaram essa decisão, na minha opinião, correta, que mudou a história da categoria como um todo. Vocês, Erivelton e Jane, fazem parte importante da história dessa nossa categoria, especialmente depois dessa negociação que foi realizada junto ao governo, que materializou aí essa mudança de tabela nossa, viu? Eu sei que vocês foram muito criticados aqui na base dos Sindifes, né? Chegaram a caçar os direitos políticos de vocês de uma forma arbitrária e absurda aqui nos Sindifes, mas vocês me representaram lá em setembro e me representam pela decisão que vocês tomaram, que foi uma decisão de acordo com a convicção de delegados que foram eleitos pela categoria e que não sentiram que as discussões foram realizadas aqui na base dos Sindifes, abarcando todos os elementos que depois foram colocados lá na Fazubra e corretamente vocês se abstiveram. Vocês me representam. Muito obrigado pela ação de vocês, porque graças à ação de vocês a gente tem uma perspectiva de carreira muito melhor do que a gente tinha e provavelmente a gente teria se vocês tivessem cedido às pressões que foram feitas aí pelas coordenações tanto do Sindifes, que hoje também é coordenação da Fazubra, para que vocês votassem através de uma proposta que vocês naquele momento não estavam esclarecidos. Vocês me representaram naquela ação. Mais uma vez eu deixo aqui meu muito obrigado. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo. A tabela lateralizada, ela na minha visão, ela é muito melhor do que a tabela que a gente tem atualmente e isso foi um ganho para toda a categoria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.